Carol, o residente fiscal no Brasil, com conta de investimento nos Estados Unidos, precisa declarar o imposto nos Estados Unidos? Como regra, não. A variação do câmbio entra no cálculo de imposto de renda? Se a gente investe via pessoa física, sim. Todo investimento é tributado ou existe alguma isenção? Como regra, todo investimento é tributado. A tributação é diferente dependendo do ativo? Pode ser diferente a depender do ativo. Muita gente ainda vê a tributação como uma coisa muito complicada na hora de investir no exterior. Mas será que precisa desse medo a ponto de deixar de diversificar globalmente? Vamos começar a desmistificar esse tema para você nesse novo episódio. Está começando mais um Investindo pelo Mundo, o ponto de partida para quem quer expandir seu patrimônio além das fronteiras. No episódio de hoje, vamos falar sobre como funcionam os impostos de investimentos no exterior para a pessoa física. Para bater esse papo comigo, eu convidei Carolina Schau, que é sócia do BTG Pactual, advogada do time de planejamento patrimonial e está no banco há 13 anos nessa área, uma expert. Ela entende tudo sobre o assunto e vai explicar o que precisa saber para investir lá fora sem medo. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer ter você aqui. Nossa primeira convidada, é uma honra e ela entende tudo aqui sobre tributação. E vamos falar sobre tributação de investimento no exterior, nos Estados Unidos, para residente fiscal no Brasil, tá? Perfeito. Então vamos lá, Carol, uma pergunta que a gente recebe muito. Muita pergunta. O investidor global, residente fiscal no Brasil e que investe nos Estados Unidos, ele precisa fazer declaração nos Estados Unidos? Como regra, não, Carol. Como regra, ele precisa se preocupar principalmente com as obrigações no Brasil. Então, são elas, desde declaração de imposto de renda, dependendo do volume, a declaração do Banco Central, que é a famosa DCBE, que é obrigatória para investidores acima de $1 milhão no exterior. Então, como regra, não. Ele, como residente fiscal no Brasil, precisa se preocupar com as obrigações aqui no Brasil. Lógico, Carol, que essa resposta pode ser diferente se ele investir num imóvel ou alguma outra empresa, mas investimentos financeiros em geral, as principais obrigações são aqui no Brasil mesmo. Nossa, olha, prestar atenção, né? Isso é importantíssimo e muita gente acha, né, que tem que declarar lá fora e já fica com medo, não faz o investimento lá fora. A declaração é feita aqui no Brasil. Perfeito, Carol. Então, vocês prestaram atenção. Agora vamos para a segunda pergunta também muito recebida aqui pela gente. Quais são os principais impostos que incidem sobre os investimentos fora do Brasil? Carol, os dois principais impostos que a gente tem que se preocupar, e aí eu vou separar um pouco no Brasil e no exterior. Com relação ao Brasil, é principalmente o imposto de renda. Então, vamos lembrar que quando o brasileiro investe no exterior, ainda que esse investimento esteja fora do Brasil, ele precisa recolher o imposto no Brasil. Então, também é uma dúvida. Às vezes o cliente pergunta, mas o meu dinheiro está fora, eu preciso pagar imposto sobre o que está lá fora? Precisa. Pode ser nos Estados Unidos, no Reino Unido, na China, no Japão, na Europa, qualquer lugar do mundo, o brasileiro precisa trazer esse ganho que ele teve no exterior e tributar aqui no Brasil. Esse é o principal, eu acho, de atenção, como regra alíquota de 15%, já falando um pouco sobre isso. E uma outra preocupação, que também a gente não vai se aprofundar muito, mas eu queria só alertar, outros dois impostos, e aí a gente está falando mais Brasil e Estados Unidos, é o imposto de renda nos Estados Unidos. Então, dependendo do investimento que você faz nos Estados Unidos, existe uma cobrança de imposto de renda, geralmente direto na fonte. Então, assim, dividendos de ações americanas têm uma retenção na fonte. Então, essa é uma preocupação. E o outro imposto que pode incidir, vai incidir, mas pode incidir sobre alguns investimentos financeiros, é o que a gente chama de estate tax, que é o imposto de sucessão sobre alguns ativos americanos. Então, se eu pudesse rapidamente aqui falar sobre as principais preocupações Por favor, fala, isso é fundamental. Imposto de renda aqui no Brasil, que o investidor precisa trazer e pagar aqui, e o imposto de renda nos Estados Unidos e o imposto de sucessão americano. Esse imposto de sucessão, a gente fala muito também sobre isso, que a pessoa física, né, precisa cuidar, né? Porque quando é pessoa física, qual é o principal, assim, cuidado, né, que a pessoa precisa ter, o investidor, quando ele tem uma ação lá fora, Carol? É um ótimo exemplo, Carol. Quando a gente, e aqui esse nosso papo a gente combinou de delimitar um pouco de pessoa física, porque se for falar de pessoa jurídica, né, eu, Carol, investindo numa pessoa, via uma pessoa jurídica, é outro leque e outras respostas. Mas quando eu, Carol, vou abrir uma conta nos Estados Unidos, eu preciso ter a preocupação de classificar esse meu investimento em ativo americano ou não.
porque se for considerado um ativo americano, eu posso ter sim a incidência do estate tax nos Estados Unidos, que é o caso, por exemplo, de uma ação americana. Então, se eu, Carol, compro uma ação americana na minha pessoa física e venho a falecer, posso estar sujeita ao imposto. Estou falando posso, Carol, porque tem que ver o volume, se está no limite de isenção, enfim, tem alguns outros fatores. Mas eu posso sim estar sujeita ao imposto de estate tax, né? E quanto é esse imposto? Carol, ele chega como regra até 40%. Até 40%. Então, É isso alto. é alto. É alto. E varia de acordo com o volume financeiro? É uma tabelinha, Tá. mas o limite de isenção é 60 mil. Então, é muito baixo. Então, a gente está falando 60 de mil reais. dólares. Dólares, tá. Mas ele é relativamente baixo, né? Sim. Se o investidor ele quer colocar 100 mil dólares, por exemplo, numa ação americana, ele já teria o estate tax. Já correria sobre isso. Tá, importantíssimo isso. Quem tem mais dúvidas sobre, né, a tabelinha, é importante procurar, né, o seu assessor, que com certeza vou ter. De preferência americano, né, que vai ter conhecimento sobre as regras de sucessão e tributárias americanas. Sim, é verdade. E, Carol, você falou sobre a questão do imposto de renda, né? Quando ele tem que declarar os ganhos, né, e aí, quando ele também tem que declarar, imagina que eu estou começando agora, estou abrindo a minha conta, estou comprando meus primeiros ativos lá na pessoa física. Quando que eu tenho que fazer essa declaração? Como eu faço isso? Né? Em que momento e quando que eu tenho que pagar isso? É no mesmo ano ou no ano seguinte? Carol, depois da lei 14754, a gente teve uma mudança drástica em como as coisas funcionam. Então, eu não vou nem falar pré 14754, vou falar já pós, que é a regra que se aplica hoje. Então, em resumo, a alíquota de imposto é de 15% fixa para investimentos financeiros no exterior e eu pago isso uma vez por ano, junto basicamente com a minha entrega de declaração de imposto de renda. Então, maio, que é o prazo, né, último dia de maio, eu faço a entrega do meu imposto de renda, eu coloco lá os meus ganhos, o próprio programinha gera uma guia de imposto, de recolhimento, com a alíquota de 15, me falando quanto eu tenho que recolher. Então, melhorou muito, porque antigamente a gente tinha que fazer o recolhimento com bases mensais, ainda tinha uma dúvida em relação à alíquota, e eu não podia compensar ganhos e perdas. Tá. Então, hoje, né, 2025, eu falo 2025 porque a gente também está... 2025, julho de 2025. Julho de 2025, a gente tem a alíquota de 15 fixa, eu posso compensar ganhos e perdas e eu recolho uma vez por ano. É bem simples, né? Se a gente pensar assim, melhorou muito. Melhorou muito. E a gente tem a questão da calculadora, não sei se você quer falar também, mas... Sim, tem a calculadora que, por exemplo, quem tem as contas internacionais, né, dentro no BTG, você tem um link que você consegue acessar isso e tem uma ajuda aqui do próprio banco que faz esse cálculo. Então, isso ajuda bastante também, a gente dá esse suporte para fazer esse cálculo. Então, Perfeito. Isso é ótimo. Gente, vocês estão vendo que é simples, não tem que ter dúvida e deixar de investir lá fora, né, por conta dessas questões tributárias. Carol, então chegou aquele momento. Resolvi abrir minha conta, já entendi que é importante dolarizar, diversificar meu portfólio, abrir minha conta na pessoa física. O que eu preciso tomar cuidado para não ter erro na hora de investir e declarar o meu imposto de renda? Carol, acho que a gente tem 2 pontos principais de atenção. Não tem informe de rendimento de desses recursos no exterior. Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado, né? No 31 de dezembro, o banco te mostra um informe. Ele libera até fevereiro, mas da data base, 31 de dezembro, ele te manda um informe direitinho, onde você tem que declarar, por quanto você tem que declarar. Esse informe, que já vem mastigado, não existe um correspondente no exterior, então é o contribuinte que tem que pegar as informações lá de fora e adaptar ela aqui para o imposto de renda brasileiro. E lembrar que este investimento no exterior ele tem que ser tributado no Brasil. Depois, se ele é tributado já lá fora, é outra história. Mas o que ele ganhou, né, esse dinheiro que rendeu lá fora e que ele teve, né, por exemplo, vendeu uma ação, resgatou de um fundo, como regra, ele tem que trazer aqui para o Brasil e tributar nesse fechamento de maio, que é quando a gente entrega o nosso de imposto de renda. Acho que esses são os 2 pontos de atenção. Obviamente, Carol, não falei, mas deveria ser o primeiro ponto, a gente não pode deixar de declarar esses ativos no Brasil. Então, também às vezes surge a pergunta, nossa, mas meu dinheiro está lá fora, meu dinheiro está lá fora, eu preciso declarar no Brasil? Precisa. Então, o primeiro passo, primeiro né? passo. Então, volta aqui, o primeiro passo é declarar tudo que você tem no Brasil, no exterior, e recolhe o imposto aqui no Brasil. Perfeito, não, ótimo, muito bom. E agora você falou do imposto de renda, né? O que é importante, né? É fundamental para não ter erro. E quando eu abrir a minha conta, o que é importante na hora? Eu tenho um formulário para preencher, né? Sobre várias questões da minha abertura de conta.
o investidor precisa estar atento, né, na hora de preencher, fazer essa abertura da conta? Carol, eu sempre falo para os nossos clientes que eu acho que a primeira coisa é entender o que ele está fazendo, né? E eu acho que esse podcast vai em encontro, né, no sentido de trazer informações e entender o que significa abrir uma conta na pessoa física, talvez para um próximo podcast, o que significa abrir a conta na pessoa jurídica, qual é o momento em que eu pago o meu imposto, quando eu posso compensar ganhos e perdas, qual é a alíquota que eu pago, né? E aí eu queria também dar um recado que é o nosso time, para os clientes do BTG Pactual, eles têm acesso a um guia de declaração de imposto de renda. Todos os anos a gente publica um guia de declaração de imposto de renda, que ele vem o passo a passo de como fazer a declaração desses investimentos no exterior, tanto se eu invisto pela pessoa física, que é o que a gente está fazendo aqui agora, quanto se eu investir pela pessoa jurídica. Então, eu acho que para não errar, Carol, é isso aqui, é ir atrás da informação e entender como funciona, porque com certeza o próprio BTG tem muito material para ajudar o cliente na tomada dessa decisão. E a nossa função aqui é trazer esse conhecimento e suporte para desmistificar como investir no exterior. Então fique aqui com a gente, espero vocês no próximo episódio. Carol, muito obrigada, foi uma honra ter você aqui, sempre muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol, espero que vocês tenham gostado.